Hello, everybody. Good afternoon. Fala, gente, tudo bem? Última aula foi a revisão. Próximas duas aulas, gente. Próxima aula, provas, as provas. E depois a nossa aula que nós teremos uma palestra, teremos nosso convidado especial. Então, as próximas aulas não pode faltar, tá bom? E depois disso a gente vai ter uma férias. Vamos ter o período de férias. Vamos lá. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a revisão que vocês precisam estudar, tá bom? Lembrando que vocês precisam estudar unidade um, 2 e 3. Unidade um. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então tem que... Sempre o título está falando sobre uma coisa que a gente vai usar na unidade, tá bom? Vocês precisam aprender os números de 1 a 20. Meses, muito importante. Vamos lá. January, February, March, April, May, June, July, August. Não é August, August. September, October, November, December, né? Como a gente vai praticar perguntar o aniversário, quando que é o aniversário, a gente vai usar os meses, tá? Precisa aprender os meses. Aqui a pergunta. When is your birthday? Quando é seu aniversário? It's in May, é em maio, tá bom? Tem que saber sempre perguntar e responder. A gente falou também sobre itens de festa. E para falar dos itens de festa, a gente perguntou a quantidade, quantos, né? Então, para perguntar a quantidade, how many? How many plates? Quantos pratos? Para responder é só falar o número. 14, 14. And how many balloons? E quantos balões? 13, né? Então isso aqui é como se elas estivessem organizando uma festa. Quantos convidados, quantos balões, quantos copos, tá? Então os objetos que a gente precisa aprender são guests, convidados, cups, copos, spoons, colheres, plates, pratos, balões, candles, velas, tá? E saber perguntar quantidade. Quantas velas? How many candles? Unidade 2, a gente falou sobre os brinquedos, então a gente vai aprender o nome de alguns brinquedos e também perguntar e responder se a pessoa tem, né? No caso aqui, do you have a robot? Você tem um robô? Lembrando que para responder esse tipo de pergunta é sempre yes, I do, quando a pessoa tem, no, I don't, quando a pessoa não tem. Então, você tem um robô? Sim, eu tenho. Do you have a robot? Yes, I do. Você tem um robô? Não, não tenho. Do you have a robot? No, I don't. Aqui os brinquedos que a gente precisa saber: dinosaur, ball, robot, soldier, car, teddy bear, doll, videogame. Então precisa saber perguntar se a pessoa tem algum desses. Por exemplo, você tem uma boneca? Do you have a doll? Você tem um carrinho de brinquedo? Do you have a car? Um pouquinho de gramática. A gente vai aprender o uso do a e do an. Esses aqui quer dizer um ou uma, né? Um carro, uma boneca, um peixe, uma pessoa. A fish, um peixe. A cake, um bolo. An ant, uma formiga. An orange, uma laranja. Para falar disso aqui, vamos falar aqui. Para saber se a gente vai usar o a ou an, depende da palavra. Se a palavra tem som de consoante, dog, car, a gente usa o a dog, a car. A palavra university começa com uma vogal, mas eles consideram esse som university, consoante. Então, a university. Para palavras que começam com som de vogal, de consoante, vogal. Para as palavras que começam com som de vogal, por exemplo, apple, elephant e hour, a gente usa o an. An apple, an elephant, an hour. Hour, gente, começa com consoante, H, mas tem som de vogal. Hour. Diferente de house, que também começa com H, mas house tem som de consoante.
tá? Então, som de vogal, N. Então, vou começar por essa. Se som de vogal começa com N, house, que começa com som de consoante, começa com o quê? A. A, house. Orange, som de vogal. An orange, que a gente já viu. Book, som de consoante. A book. Idea, som de vogal. An idea. Umbrella, som de vogal. An umbrella. Da sequência. Aqui já aparecem alguns objetos novos, né? Bike, kite, train e jump rope, né? Teddy bear e ball já tinha aparecido antes. E essa foi a unidade 2. Agora a unidade 3. Can you lend me your pencil, please? Aqui a gente está aprendendo a pedir emprestado, né? No caso aqui, can you lend me your pencil, please? Você pode me emprestar o seu lápis, por favor? Quando a gente estuda, você pode me emprestar? Tem que saber a pergunta. Can you lend me your eraser, please? Aqui está pedindo a borracha emprestado. Se eu quero pedir outra coisa emprestado, por exemplo, a caneta, que é pen, eu só vou falar no lugar do eraser, vou falar pen. Can you lend me your pen, please? Se você tem e vai falar que tem, você vai falar, sure, here you are. Seria tipo, claro, aqui está, quando você entrega, né? Se a pessoa não tem, sorry, I don't have one. Desculpa, eu não tenho. Então, can you lend me your eraser, please? Pode me emprestar sua borracha? Sure, here you are. Claro, aqui está. Se a pessoa tem. Se a pessoa não tem, can you lend me your eraser, please? Sorry, I don't have one. Desculpa, não tenho, tá? E aqui, para a gente pedir emprestado, a gente usou os materiais escolares, né? Então tem que saber o nome dos materiais escolares. Pen, caneta, ruler, régua, book, livro, sharpener, apontador, eraser, borracha e pencil, lápis. Ó, sharpener, pencil, ruler, pen, book, eraser. Aqui a gente também aprendeu a perguntar aonde estão essas coisas, né? Onde está ruler é régua. Onde está a régua? Onde está o apontador? Sharpener, apontador. Então a gente aprendeu a perguntar onde estão esses itens e aprendeu a responder se eles estão no estojo, em cima da carteira ou dentro da bolsa. Para perguntar onde estão, where's? Where is the sharpener? É apontador, né? Então se eu quero perguntar onde está o apontador, where is the sharpener? Se eu quero perguntar sobre outro item, só trocar a palavrinha aqui. Se eu quiser perguntar sobre uma caneta, perguntar sobre o livro. Se eu quero perguntar sobre o livro, vou trocar essa palavra aqui pelo livro, que é book. Where is the book? Agora, depois que eu perguntar onde está o objeto, se eu quero falar que está na bolsa, it's in the backpack. Se eu quero falar que está no estojo, it's in the pencil case. Se eu quero falar que está na mesa, where is the sharpener? Né? Onde está o apontador? Quero falar que está na mesa, it's on the desk. Ok? Aqui já é a unidade 4. Ainda falta algumas coisinhas para a gente falar, já está acabando. A gente também trabalhou a diferença do do e does. Aqui eu vou trabalhar duas coisas ao mesmo tempo: do e does, have e has. Nessas duas situações, a gente vai lembrar qual que a gente usa com os pronomes he, she, it,
A gente vai memorizar o que a gente usa com he, she, it. Porque todos os outros é a outra opção, né? Então, se com he, she, it a gente usa o does, com todas as outras a gente usa o do, tá? Aqui, então, depende do pronome. Por exemplo, you é daquela lista dos diferentes, he, she, it, he, she, it são os diferentes. Não, não está na lista do diferente. Então, é o comum, que é o do. Do you like pizza, né? Então, se não é aqui dos diferentes que a gente usa o does, só pode ser o do, né? Então, do you like pizza? She tá entre os diferentes, né? He, she, ó, o she aqui. A gente usa o does. Does she speak English? They faz parte dos diferentes, que são he, she, it? Não. Então é do. Do they like music? Do they like music? He work here? Ah, ó a listinha, lembra lá? He, she, it dos diferentes? É ele, né? He. Se é faz parte dos diferentes. Does. Does he work here? E a mesma coisa com have e has. Com he, she, it, a gente usa o diferente, que é has. Para todos os outros, o have. Lembra-se que he, she, it, has. Todos os outros, have. I não faz parte dos diferentes, então é have. I have a dog. She faz parte dos diferentes, he, she, it. She has a bike. We não faz parte dos diferentes. We have two cars. It faz parte dos diferentes. Has four legs. Vamos lá. I não faz parte dos diferentes. Então é I have. I have a new phone. He faz parte. He, she, it. He has two brothers. We, we não faz parte dos diferentes. Então é we have English classes. She, she faz parte dos diferentes. She has. They não faz parte dos diferentes. They have. E é isso por hoje, gente. Essa foi a nossa revisão. Estudem, né? Isso aqui, apesar de eu ter feito alguns exercícios, fiz bem por cima, bem rápido. Então, esse é o conteúdo que a gente trabalhou durante alguns meses. Então, tem que parar para estudar cada um deles, tá bom? So, that's it for today. É isso por hoje, gente. Bye bye. See you.